Você acredita que um time ele não precisa ser formado, trabalhado para que ele consiga, de fato, alcançar uma alta performance? Você pensa que colocar pessoas dentro de um grupo por si só vai fazer com que um time verdadeiramente, de fato, surja? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues e nesse vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a formação de times com o olhar da curva de Tuckman. Quando a gente fala sobre a curva de Tuckman, que é bastante conhecida, ela traz ali 5 estágios onde a gente pode analisar então a evolução do desempenho do time. A gente tem 5 estágios onde a gente começa então ali com a fase de formar, do forming, né, no inglês, onde a gente tem a formação de um grupo de trabalho. Na verdade são pessoas que estão unidas ali, mas que não sabem muito bem qual é o propósito, que não se conhecem, que não sabem os limites da convivência entre um e o outro. Então elas precisam começar a se conhecer para que então a possibilidade de surgir um time possa acontecer. Nesse início pode até ser que elas tenham algum tipo de performance, porque cada uma vai estar trabalhando ali de forma mais isolada, sem muito interferir um no trabalho do outro, mas ainda de fato eles não colaboram e não estão atuando como um time. Quando você passa para a fase do confronto, né, confrontar, é a fase que a gente chama também de storming em inglês, que é justamente onde a gente tem a zona de surgimento do conflito entre essa passagem do forming para o storming. E justamente por quê? Porque as pessoas começam a se conhecer, começam a ter a coragem de expor as suas opiniões e isso faz com que a performance do time vai lá para baixo. Na verdade, ainda não é verdadeiramente um time, é um pseudo time, porque eles estão ainda sem se conhecer, sem colaborar, estão vivendo essa fase do confrontamento, então eles pulam imediatamente da fase do conflito, que é a divergência de ideias, para o confronto, porque começam a se acusar, começam a gerar algum tipo de intriga entre uns e outros. Então isso tem que ser cuidado e tem que ser trabalhado para que essa fase ela possa passar o mais rapidamente possível. Por quê? Porque partindo dessa fase, tudo isso a gente está falando da evolução do time, da efetividade do time. Então, conforme essas fases vão evoluindo, o time vai se tornando cada vez mais efetivo. Mas a gente precisa trabalhar para que a gente comece a normatizar, que é o que a gente chama também de norming, né? Que é quando a gente tem ali a formação de um potencial time. Então, quanto mais rápido você conseguir sair da fase do confronto para a fase da normatização e fazer com que o time, então, ele avance cada vez mais rumo ao alto desempenho, você vai então garantindo que um time comece a se formar. Então as pessoas começam a se conhecer, começam a entender como os outros pensam, começam a entender quais são os limites de negociação, de argumentação, de colocação até mesmo de ideias, para que então o confronto ele não ocorra, mas sim permanecendo a capacidade do time colocar as ideias para fora, de ter o conflito de ideias, porque como eu falei no vídeo sobre gestão de conflito, as ideias é que vão fazer com que o time crie soluções inovadoras. E aí quando o time passa dessa fase, ele alcança ali o performing ou o performar, que é quando verdadeiramente a gente tem um time, o time já está desempenhando muito bem, o time já está cada vez mais efetivo, e aí quanto mais você conseguir prolongar isso, mais o time vai alcançando o que a gente chama um time de alta performance. E aí na quinta fase, a gente tem duas possibilidades. Quando a gente trabalha com um time que é perene, um time que vai continuar trabalhando, seja em cima do desenvolvimento de um produto ou algum time funcional, a nossa ideia ou a nossa necessidade é justamente fazer com que esse comportamento que permite o time ser de alta performance, ele possa ser replicado, possa ser evidenciado ali e, claro, perpetuado o máximo possível. Quando a gente fala de um time de projeto, que tem início, meio e fim, o que vai acontecer nessa última fase é a dissolução. Né? Então é quando a gente chama do adjourning, que é você separar o time para poder trabalhar cada um em novas iniciativas. Uma coisa que é importante a gente entender é que mesmo que a gente tenha um time que esteja atuando de forma perene, ou até mesmo um time de projeto, a qualquer mudança que ocorra dentro do time, a gente vai voltar lá para o estágio inicial.
uma entrada de um novo membro, uma saída de alguém, alguma mudança ali com relação até mesmo à gestão ou do propósito, do objetivo do time, tudo isso pode fazer com que o time ele comece a ter algum tipo de confronto novamente e você precisa trabalhar desde as fases iniciais como se você estivesse formando novamente o time para que você garanta então que ele consiga alcançar esse alto desempenho o mais rápido possível. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Se gostou, dá um like, curta, compartilha e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço!